Contexto Geral entrevista a especialista em medicina chinesa Marina Zimmermann. O meu nome é Marina Zimmermann, eu sou luso-brasileira, viajante do planeta, e nesse momento eu me encontro aqui em Fortaleza, divulgando meu trabalho com a medicina chinesa. Me formei em Portugal e na China. E aqui no Brasil também tive a possibilidade de conhecer um pouco sobre a medicina tradicional brasileira, que é muito rica. E sou uma eterna curiosa pelas tradições e tradicionalidades de cada país e a cultura por detrás das receitas caseiras. A minha formação passou por um curso de 6 anos em Lisboa, onde 4 meses desses 6 anos foram passados na China, nos hospitais, junto de médicos, né, de medicina chinesa. Uma experiência enriquecedora. Depois de sair da faculdade, eu tive a possibilidade de estudar com alguns grandes nomes da medicina chinesa atual, como Salustino Wong, na fitoterapia clássica, que é uma corrente de pensamento dentro da medicina chinesa, com Stephen Birch, com quem eu estudei pediatria japonesa. Tive a possibilidade de estudar a dietoterapia com o professor Marcos Costa. Eu venho aqui falar um pouco sobre todo esse percurso acadêmico e pessoal, enquanto cidadã e enquanto filósofa, pois eu considero que é uma das ciências que tem maior valor e utilidade para o ser humano. No Brasil, infelizmente, os cursos que podem ser oferecidos nesse sentido têm uma duração muito curta e, geralmente, o currículo ele é muito inferior em termos da abrangência das áreas da medicina chinesa, né? Existe um grande enfoque na acupuntura, que é uma área bastante conceituada no Ocidente, né, em termos da medicina chinesa, apesar de que a medicina chinesa é mais vasta do que a acupuntura, né. Do meu conhecimento, existem alguns cursos em São Paulo e Belo Horizonte e em Brasília, que tem a duração de mais ou menos 2 anos, mas ainda precisamos dar passos largos no Brasil para que realmente a gente faça medicina tradicional chinesa. Parte, né, da minha profissão é observar, para que eu possa identificar o que causa algum distúrbio que traga ela até mim. Então, muito se falam dos maus hábitos, e eles são, hoje em dia, o principal causador de perturbações, sejam elas doenças físicas, psíquicas e emocionais nas pessoas, perturbações sociais, perturbações a nível moral, ético, perturbações ambientais, né? Então, tudo isso é fruto dos maus hábitos que provavelmente nos últimos 50 anos vem acontecendo. Então, com uma revolução industrial e também com o feminismo, que fez com que a mulher também não estivesse mais em casa, com um afastar da natureza, o ser humano ele deixou de ter contato com o alimento, né? Ele deixou de produzir o seu alimento, ele deixou de conhecer as plantas medicinais também. Ele deixou também de ter amor pela natureza, né? Então, tudo isso gera um quadro muito caótico, tanto a nível emocional, porque nós precisamos desse contato
para relaxar a mente, para vivermos não só no fazer, mas também no ser e no estar, que só a natureza permite a contemplação, que leva a outros estados, que não são só o correr atrás, né? Que as pessoas tanto falam. Então, o ser humano, ele saiu da natureza, ele começou a tirar produtos da natureza e fazer produtos novos, que não têm uma assimilação pelo corpo, porque o que existe no natural, a nossa célula reconhece. O que não existe no natural, ela não reconhece e ela trata como lixo, né? Como algo nefasto, provocando, por exemplo, alergias e gerando acúmulo de toxinas, de subprodutos tóxicos derivados de, no caso, alimentos industrializados, né? Então, o alimento industrializado, no caso específico desse mau hábito, ele é um dos principais causadores da maioria das doenças que você pode observar, sejam elas do fórum psíquico ou físico-fisiológico, né? A maioria dos processos metabólicos alterados vão ter uma raiz na alimentação. Então, você tem uma grande incidência de diabetes, de colesterol alto, doenças cardiovasculares, síndrome do colo irritável, tumores, todos eles, de alguma maneira, eles vão ter uma raiz na alimentação, vão ter uma raiz no mau hábito do sedentarismo, né? Porque quando você não tem contato com a natureza, você não se mexe. Você você mora dentro de 4 paredes. Então, o movimento que você pode ter ali dentro é muito reduzido, né? A qualidade do ar que você recebe ali dentro é muito reduzida. O ser humano, ele também se voltou muito para as tecnologias, que levam ainda a outros maus hábitos, como a deprivação de sono, que altera imensamente o sistema nervoso, elevando o estresse. Então, hoje em dia, é estresse, né? Tudo é estresse. E o estresse perturba tudo, né? Então, não se dorme direito, não se come direito, não tratamos bem aos nossos próximos, e eles muitas vezes também não nos tratam bem, e não cuidamos da nossa casa com gosto, do nosso jardim com gosto. E então fica muito complicado que o ser humano ele se sinta ele próprio e que ele tenha a oportunidade de saber quem ele é, porque ele está muito ocupado sempre tem muito o que fazer e muito onde perder a atenção, né? Então, existe também o mau hábito visual, né? Ou seja, a poluição visual. Tudo é estímulo, é publicidade, também a falta de beleza que existe à nossa volta, porque a beleza, ela também estimula a saúde, né? Então, você precisa sentir bons cheiros, olhar coisas bonitas, escutar sons harmoniosos, falar coisas boas, porque você escuta tudo aquilo que você fala. E a mente, ela assimila tudo isso e ela vai encarar como verdade. Daí as pessoas falarem da questão do otimismo. Então, o pessimismo é um mau hábito da sociedade. Toda essa consequência, né, de hábitos errados por parte da sociedade, né, que leva o indivíduo a comer mal, dormir pouco, sofrer muito estresse, isso vai se manifestar na sua saúde física, vai se materializar em tumores, né, em perturbações metabólicas,
todo tipo de doenças que você possa imaginar. Na medicina chinesa, a maioria das perturbações, elas acontecem por um distúrbio emocional, né? Nomeadamente o câncer, por exemplo, né? Cada órgão, ele está ligado a uma emoção. E a emoção que tiver mais preponderante para o distúrbio, ela vai afetar o órgão referente. No caso, o pulmão, por exemplo, ele está ligado à tristeza. Então, pessoas deprimidas, com uma grande tendência para melancolia, irão sofrer perturbações a nível do pulmão. Isso é muito falado em termos da medicina chinesa. A raiva vai acometer o fígado, né? Em Portugal existe uma expressão que são as figadeiras. Aquela pessoa está com o fígado irritado, né? Então, existe no conhecimento popular essa noção. E está nas nossas mãos, né? O que fazer em relação a esses grandes vilões e bichos papões que existem, como o câncer, a diabetes, doenças autoimunes e uma lista imensa de questões, depressões que as pessoas podem ter. Está nas nossas mãos. Então, o que existe na natureza? Então, eu vou preferir o que existe na natureza. Eu não vou consumir coisas que venham de um pacote nenhum. E isso não é uma questão de extremismo. É uma questão de consciência humana, consciência na saúde. Compreender que o planeta está num ponto de viragem crucial, que a sociedade ela se encontra num ponto de ruptura e que cada pessoa, enquanto indivíduo, poderá ser o diferencial para si e um exemplo para aqueles que estão perto dele, né? Então, um consumidor consciente, tanto de produtos locais para favorecer a economia local, como também porque esses produtores eles terão uma tendência para ter melhores produtos, preferir alimentos orgânicos, que não tenham agrotóxicos ou que não venham de sementes transgênicas, que isso é uma grande questão, né, na atualidade. Primar para o comer em casa, comer em família. A refeição, ela é o ponto central para a harmonia de uma família. Então, se você tem filhos, pelo menos uma refeição diária, todos os dias, não só no final de semana. Coma com seus filhos, pergunte como foi o dia deles. Mantenha a tradição dessa latinidade que existe em volta da festa que é alimentar-se, né? Mantenha um agradecimento para com a comida, porque isso nutre a gente por dentro também. Respire bem, é muito importante. Então, quanto maior contato com árvores e com a natureza você puder ter e com o mar, melhor a sua saúde vai estar. O mar tem iodo, importante para os ossos. Você vai pegar sol, que é importante para vitaminas, né? Vitamina D. Então, todo o envolvente que a natureza proporciona, ela estimula a saúde de qualquer das maneiras, né? Vai fazer com que você caminhe, então caminhe mais. Leve com você a sua esposa, a sua amiga, a sua irmã. Promova momentos de lazer para você, né? Tenha um momento onde você está com você. E esteja perto de arte também, que é muito importante para o espírito e para essas tais emoções que a gente fala que existem nos órgãos. Faz muito bem para o fígado fazer arte. Então, quando você se expressa, você tira de dentro de você coisas negativas que, se não forem externadas, seja pela fala, pelo canto, pelo grito, pela dança, por uma pintura, por uma escrita, elas vão ficar ali. E isso inicia um processo patológico
como que uma pequena pedra na corrente de um rio que acumula outra pedra atrás dela e assim, consecutivamente, vai se formando um dique, uma barreira de pedras que levam ao acúmulo. Esse é, por exemplo, o processo de formação de um tumor, né? Que, em termos da medicina chinesa, tem início na emoção. Então, a emoção, ela é essa primeira pedra. A emoção estagnada dentro da gente, aquela garganta travada que nunca é resolvida, aquela pedra no estômago que a gente não digere. Isso são emoções. Porque de onde elas vêm, né? São algo que existe, que nos domina, que está presente em todos os momentos das nossas vidas e ninguém sabe como elas acontecem, como elas se processam, porque para umas pessoas é assim, para outras é de outra maneira. E elas são sentidas, né? Nós sentimos aqui um aperto, sentimos aqui. Então, elas têm um lugar físico, fisiológico no seu corpo para acontecerem. E elas têm uma função também, né? É claro que elas estão ligadas aos hormônios do cérebro. E todos eles são uma família, uma grande família harmoniosa, né? Que tem que comunicar para que tudo flua. Então, eu sempre recomendo que a emoção ela deve ser vivenciada e externada. Então, se eu preciso chorar, eu vou encontrar um lugar, nem que seja no meu quarto, com uma almofada no rosto, e vou chorar tudo o que eu quiser, se eu não quiser que ninguém escute. Se eu quiser dar um murro, eu vou pegar o meu travesseiro e encher ele de murro até a minha raiva jogar para fora, ou eu vou correr até a minha energia, a minha raiva ser externada, eu vou cantar, eu vou berrar a palavra que eu precisar falar. Eu preciso colocar a emoção em questão para fora, senão eu vou engolir ela e isso vai me prejudicar. Isso é mais do que cientificamente comprovado. A medicina chinesa, em relação às emoções, é muito interessante, porque a acupuntura, ela trabalha com o canal de meridianos, que são como se fossem esses rios, que como se da ponta da cabeça eles, de repente, jorrassem para todo o corpo, tendo percursos diferentes também para cima, né? Então, isso leva aquilo que a gente chama de Qi, energia, para todo o corpo. Você pode entender como um impulso elétrico que circula, né? Essência vital, nós chamamos também. Então, o interessante é que esses canais, eles vão nutrir também as emoções e se relacionar com os órgãos. Então, a pessoa ela deve sim atuar conscientemente em relação à emoção dela, mas ela pode também ser acompanhada de uma manutenção da saúde emocional, né? E nisso a acupuntura ela tem um papel muito relevante. Ela vai atuar fortemente em casos de depressão ou histerismo, questões de insônia, estresse. Ela vai harmonizar essa questão energética em volta dos órgãos referentes a cada emoção e amenizar, apaziguar raivas, ajudar a que alguma mágoa contida seja posta em circulação, porque são coisas concretas que podem ser manuseadas, digamos assim, né? Então, uma boa massagem também nos canais vai ajudar a parte psíquica a funcionar melhor. Então, existe todo um circuito holístico, né, que trabalha nessa visão do todo da pessoa. Esse mundo moderno, a falta de tempo, né, e também a falta de conhecimento sobre o alimento em si, né, porque ninguém ensina na escola como cozinhar, ninguém te fala
esse alimento é bom para que a beterraba tem ferro e se você tiver uma anemia, você deve comer beterraba. Então, isso deveria ser a base de qualquer cultura, né? É como se alimentar, né? Então, existe uma lacuna muito grande de conhecimento, né? De realmente saber o que aquilo que eu estou colocando na minha boca, ele está fazendo em mim. E existe a questão muito preocupante hoje em dia da obesidade, que afeta a grande maioria dos países ocidentais e começa cada vez mais a afetar os países orientais que estão consumindo os fast food, né? Toda essa cultura ocidental. E, e é perigoso esse lado, né, do consumo de produtos industrializados, de hambúrgueres, hot dogs, e por aí em diante, né, que a gente sabe, açúcar, chocolate, coisas em grande quantidade, né, e de péssima qualidade nutricional. Juntamente com isso, vem um grande aproveitamento também, né, dessas pessoas que acabam procurando uma solução para o problema delas. E a gente vê, por exemplo, pessoas viciadas em comprimidos de emagrecer, né, que muitas vezes são vendidas nas farmácias sem receita médica. Então, isso é extremamente perigoso, porque, por exemplo, a maioria desses medicamentos, eles a base deles são substâncias diuréticas, né? Então, isso, em excesso, vai provocar um dano na função renal, que todo mundo sabe, mas se não sabe, se ela não estiver funcionando corretamente, o tempo da pessoa aqui na Terra é diminuído em larga escala, né? Podendo precisar de hemodiálise, caso realmente haja uma lesão grave, e isso são coisas que não são necessárias, né? Se a pessoa procurar um especialista, um nutrólogo, um nutricionista, um especialista em medicina chinesa, que tenha formação em nível da dietoterapia, que é a terapia de curar doenças através da alimentação. Não só questões relacionadas à obesidade ou desnutrição, mas a maioria das doenças, elas têm uma terapia alimentar que deve ser associada. Tanto que os médicos convencionais, eles têm o juramento de Hipócrates, né? Hipócrates era um naturólogo e das grandes máximas dele era: deixa que teu alimento seja teu medicamento e que teu medicamento seja teu alimento. Então, é entendido por aqueles que estudam alimentação que se a pessoa souber como se alimentar, serão muito poucas as doenças a que ela realmente poderá ser submetida, né? Então, é importante, muito importante, como você come. A questão dos transgênicos, ela me preocupa bastante. Tanto pela saúde das pessoas, como pela saúde do meio ambiente em si. Algumas pessoas talvez não entendam realmente o que é um transgênico, né? O nome vem de plantas geneticamente modificadas, né? Então, em laboratório, alguém decide que queremos colocar uma característica num tomate. Então, queremos fazer tomates maiores. Então, a gente vai cruzar um tomate maior naquele que é produzido localmente para que ele cresça mais robusto. Isso, a partida, parece ser algo interessante, né? Vamos ter tomates maiores. Porém, a estabilidade genética e a compatibilidade genética desse alimento com os nossos genes não está estudada.
E existe pouco investimento nessa área. A indústria alimentar, ela já está comercializando em larga escala produtos que não foram testados. Qual a sua repercussão física, fisiológica para a saúde do ser humano. Recentemente eu li uma notícia que foi comprovado o primeiro caso de morte por consumo de transgênico. Um espanhol consumiu um tomate que tinha traços de peixe e ele era alérgico. Então, ele achava que estava comendo um tomate, porém, dentro desse tomate existia geneticamente os traços de peixe, aos quais ele não era tolerante. E ele morreu por choque anafilático. Então, casos desse poderão ser de todos os tipos. E nós não sabemos como eles serão e ocorrerão e quais deles a gente vai conseguir comprovar realmente a raiz. Além de tudo isso, existe a questão da biodiversidade de sementes, que fica colocada em causa. Então, o produtor de um transgênico, que antes talvez fosse alguém que iria produzir 3, 4, 5 tipos diferentes de alimentos, tem a tendência para se tornar um monoagricultor, para usar os agrotóxicos associados àquela semente, porque ela não sobrevive, geralmente, sem o uso desse agrotóxico. Ele vai contaminar os solos, contaminar a água, aniquilar a continuidade de algumas espécies de sementes e, inclusive, contaminar a produção de colheitas vizinhas num raio de vários quilômetros, fazendo com que essa colheita se torne também ela transgênica e que, na sua grande maioria, são colheitas estéreis. Elas não geram novas sementes. Então, as pessoas se tornarão dependentes de farmácias, de laboratórios que produzam sementes para serem plantadas e não terão as suas próprias sementes depois dos alimentos que eles plantam. Então, isso é altamente preocupante em vários sentidos. Me preocupa como ser humano, me preocupa como profissional da saúde, tanto pela questão do alimento em si, como pela questão do lugar onde esse alimento foi plantado, né? Então, a pessoa que mora perto de uma produção de transgênico, ela vai estar sujeita aos agrotóxicos e por aí em diante, né? O alimento orgânico, ele é muito mais interessante, porque ele faz parte da natureza. O seu corpo conhece ele, o seu corpo quer ele especificamente, né? Ele não vai ter que lidar com subprodutos tóxicos. O seu rim, o seu fígado não vão ter que ficar metabolizando algum agrotóxico que ficou ali e que talvez não seja metabolizável e que talvez não seja eliminável do corpo, né? Você vai ter uma nutrição maior, porque esse alimento vai ser mais rico em vitaminas e sais minerais. E a alimentação, ela não é só a nível dos elementos que existem dentro de um alimento. Também tem a ver o processo com que ele foi plantado. Quem cuidou dele? Cuidou dele com carinho? A água que foi regada era boa também? Como ele chegou até as suas mãos? Foram pessoas que gostavam do que elas faziam, que trouxeram esse produto até você, e tudo isso fica marcado no alimento. Isso tal como você cozinha ele, né? Então, por isso que muitas pessoas falam que o melhor tempero é o amor. E isso é de fato assim. Cada vez mais a ciência, com a física quântica, por exemplo, ela vem comprovando
que existem trocas energéticas, de fato, entre as pessoas, entre os animais, entre os alimentos, e que as nossas vibrações vão influenciar tanto a nossa saúde, quanto as nossas relações com as pessoas e com os alimentos, no caso específico, né? Então, o alimento orgânico, infelizmente, ele é tendencialmente mais caro. O que não tem que ser assim. Por quê? A partir do momento em que o consumidor tem uma demanda, o mercado ele vai trabalhar para dar ao consumidor o que ele quer. Então, se houver um esforço de uma geração para consumir apenas produtos orgânicos, os transgênicos e os agrotóxicos deixarão de existir, porque isso não vai alimentar o sistema capital, isso não vai gerar recurso, não vai gerar dinheiro, né? Então, existem grandes superfícies hoje em dia que já têm um grande departamento de produtos orgânicos e naturais, porque é uma demanda do consumidor. Então, é aí que entra a escolha consciente, enquanto indivíduo, enquanto ser humano e enquanto pessoa que cuida da sua saúde e da saúde do meio ambiente, que é também a sua saúde. A medicina chinesa, ela comprovadamente surgiu há cerca de 2000 anos, com a descoberta e a datação do livro do Imperador Amarelo, Huangdi Neijing. A medicina chinesa é conhecida como uma medicina holística, que aborda o ser humano como um todo, né? E isso significa que é relevante para a saúde da pessoa aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, aquilo que ela come, as relações sociais, o local onde ela trabalha, se tem muito vento, se tem muito ar-condicionado, que é algo que hoje em dia existe bastante. E tudo isso vai ser tido em conta no momento de um diagnóstico. Como é um diagnóstico na medicina chinesa? Os grandes mestres dizem que o grande mestre, quando olha, ele sabe exatamente o que a pessoa tem e exatamente o que ela precisa. Porém, né, não somos todos grandes mestres e temos métodos para analisar o estado de saúde da pessoa. Então, a pessoa entra no consultório, olhamos, observamos a vitalidade em geral que existe. Em seguida, faremos perguntas, como qualquer profissional de saúde. Se a pessoa dorme bem, se a pessoa está bem em termos do seu estado anímico, se ela tem energia, se tem apetite, quais são os seus alimentos favoritos, se tem um apetite por um alimento específico, vai no banheiro todo dia, como são as suas fezes, tem cheiro, não tem cheiro, moles, não moles, dorme bem, mas acorda, sonha muito. Tudo isso são pequenas coisas que vão traçando um mapa. Associando a isso, existe a análise da língua, que tem uma espécie de mapa com os órgãos do corpo, onde podemos ver o estado energético deles, se a língua tem capa, se não tem capa, se está vermelha, se tem pontos brancos, vermelhos, pretos, se está inchada, se é pontiaguda, se está desviada, se é trêmula. Tudo isso vai contribuir para esse mapa, para chegar cada vez mais num denominador comum. Em seguida, irá ser analisado o pulso, né? Tanto de um lado como do outro. Existem termos clássicos
23 pulsos conhecidos, né? Então, existe um formato. Existe o pulso rugoso, que tem uma significância clínica, o pulso deslizante, o pulso em forma de tambor, em forma de corda de guitarra. Os chineses, eles usam muito essas alusões a imagens, né? Porque eles escrevem por imagens, com seus ideogramas. Então, tudo isso nos dá uma informação clínica. Em seguida, existe a parte da palpação. Vamos ver o estado dos canais do corpo, dos meridianos. Existem bloqueios ou não? Onde que dói? Onde não dói? Como está o abdômen? Está flácido? Está duro? Então, existe um apanhar de todo o quadro padrão da pessoa, um mapeamento do comportamento alimentar dela, que vai fazer com que a gente possa chegar a um diagnóstico específico, e aí será prescrita a receita médica, né? Que, no caso, serão as técnicas da medicina chinesa, que são, ou que estão dentro de 5 áreas principais. A acupuntura, que tem associada a mocha bustão, que é o queimar de uma planta, a artemisia, o algodão da artemisia, em alguns pontos. Os clássicos dizem, onde não chega a acupuntura, chega a mocha bustão. Então, uma surgiu nos climas quentes, a outra nos climas frios, né? Então, elas se complementam. A fitoterapia, né, que é a terapia através das plantas medicinais, a dietoterapia, dietética, a cura através da alimentação, a massagem terapêutica Tuiná, que regula também os canais, e as práticas energéticas, como o Tai Chi Chuan e o Qigong, que permitem à pessoa fazer a manutenção, né? O seu dia a dia poderá ser nutrido com exercícios dessas práticas. Muito importante. Talvez a área que antecede a alimentação, né? Então, se a alimentação cuidada previne doenças, uma boa higiene prevenirá muito mais. Hoje em dia, por várias razões, é necessário uma atenção extra a esse assunto, porque dividimos corrimões com 1.000 pessoas, transportes públicos, né? Então, a transmissão hoje em dia de partículas, de bactérias, de fungos, ela é muito rápida. Muito importante é a higiene pessoal, que deveria ser uma matéria na escola, tal como a culinária. A higiene pessoal deveria ser das primeiras coisas que a criança aprende quando ela entra na primeira série. Então, como que eu limpo o meu bumbum? Né? Meninas, da frente para trás, nunca o oposto. E, por incrível que pareça, você encontra muitas pessoas que não têm informação em como fazer a sua higiene pessoal, né? Então, por exemplo, uma das questões que é muito relevante é o uso do papel higiênico, por exemplo. Principalmente para as mulheres. Porque ao encontrar com a umidade do corpo, né, a pessoa vai no banheiro e ela faz xixi e ela vai se secar com o papel. Porém, no momento da fricção, o papel ele deixa um pequeno macarrãozinho, que a maioria das pessoas não vê, não presta atenção, não se fica olhando, né?
Então, esse macarrãozinho, ele fica preso entre os lábios da vagina e na calcinha da mulher, e quando ela caminha, ele vai entrando para dentro da vagina. E lá ele fica. E ele apodrece, como qualquer substância orgânica, né? E isso causa infecções urinárias, candidíases, problemas de corrimento vaginal, por uma questão tão simples quanto o uso do papel higiênico. Então, tenha uma garrafinha de plástico perto de você, ou um bidê, que hoje em dia estão sendo abolidos, infelizmente. Ou se você tem a tal mangueirinha do vaso, faça uso dela. E tenha a sua toalhinha para se secar. E depois lave-a com frequência também. E lave muito bem as mãos, né? Depois da ida ao banheiro. A maior parte das pessoas não tem a possibilidade de usar apenas o seu banheiro, né? Então, diariamente, o banheiro público ele é uma realidade da maioria das pessoas, que deve ser manuseado como um perigo para a saúde. Então, muita consciência quando se entra dentro de um banheiro público. Não coloque a mão em qualquer lado, não coloque sua bolsa em qualquer lado. A porta do banheiro, não coloque a mão na maçaneta, tá? Evite qualquer maçaneta em qualquer lugar. E, obviamente, não se sente, seja homem ou mulher, num banheiro público. Uma das coisas que a maioria das pessoas não sabe é que as bactérias, elas não podem vir só por você se sentar. Aí eu não quero que se assustem, mas elas também podem caminhar pelo trilho da urina enquanto você urina, né? Então, por isso que a responsabilidade de quem faz a manutenção desses lugares é extrema, né? E aí existe uma questão social atrás disso. Existe a noção do peso da higiene. E por isso que eu digo que ela deve estar nas escolas. Então, quem chegar a ser um presidente um dia, ele tem que saber dessas coisas para que a sociedade se responsabilize pelos seus cidadãos, pela higiene deles, pela higiene dos espaços públicos. Como eu falei, as maçanetas, a maior parte das maçanetas que você encontra, elas estão cheias de coliforme fecal, cocô. E o cocô está em muitos lugares que você nem imaginaria que ele estaria. E, infelizmente, existe essa lacuna tanto na higiene pessoal, né? Porque as pessoas não lavam as suas mãos direito, e ele vem daí, maioritariamente, né? Como pode vir também, por exemplo, das formigas que infestam uma casa ou, por exemplo, que passeiam por um hospital, né? E, então, a formiga ela é realmente dos maiores contaminantes conhecidos, né? Falando de hospitais, das coisas que eu observei em alguns hospitais que eu tive a oportunidade de ir, é que por alguma razão alguém decidiu tirar a tampa do vaso de alguns banheiros. Imagine um médico com o seu jaleco que vai usar o banheiro. Ele faz uso do banheiro e puxa a descarga. No que ele puxa a descarga e esse vaso não tem tampa, tudo o que ali aconteceu vai parar no médico e no seu jaleco. Depois ele vai lavar as mãos, achando que é o suficiente. Depois ele vai visitar um paciente que está na UTI e que foi operado, né? Portanto, ele tem cortes, tem uma ferida exposta e o médico poderá encostar o seu jaleco nele, ou não precisa nem sequer encostar o jaleco, ele coloca a mão no bolso e depois toca no ombro do paciente como um sinal de apoio, ou
examina a ferida do paciente após ter tirado a mão do jaleco. Então, é muito complicado, né? A questão também das luvas. É muito comum você ver pessoas de luvas mexerem em 1000 coisas e depois irem tratar um paciente. Isso é altamente perigoso, né? Pegar numa maçaneta de uma porta com uma luva, enfim, e por aí vai. Então, essa questão da higiene, ela ultrapassa, a meu ver, qualquer outra demanda de saúde da sociedade atual. E eu não vejo nenhuma campanha a favor da higiene pública, né? Felizmente, começa a existir alguma campanha a nível da recolha do lixo, né? Mas o que é um lugar apropriado para colocar o lixo? É no seu quintal? É no meu? Ou é no quintal de alguém que você não conhece? Esse ano, eu penso que talvez tenha sido um ano muito bom para a credibilidade da medicina chinesa, porque uma das ganhadoras do Prêmio Nobel foi uma investigadora formada em medicina tradicional chinesa em Beijing, que conseguiu idealizar um medicamento para malária através da artemisia, que é a tal planta usada no algodão da mocha bustão. Isso talvez ajude a quebrar algumas barreiras que existem na comunidade científica e também da população, que de alguma maneira tende a se apoiar naquilo que é reconhecido oficialmente. Então, no caso do Brasil, especificamente, a medicina chinesa ela é legal de ser exercida, nomeadamente a acupuntura, dentro da medicina chinesa. Porém, ninguém controla quem são esses profissionais. Existem algumas pós-graduações para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Que geralmente é uma acupuntura médica, que foge desse sistema de diagnóstico que eu expliquei, né? Então, ela não vai ter essa abordagem, ela vai ter uma abordagem sistemática de nervos, músculos e ossos e sistema nervoso, né? Então, a meu ver, ele retirada a vida, né? Ele retirada toda a essência dela, que é essa mágica de colocar ela dentro do pensamento pelo qual ela foi criada, né? Muitas pessoas, geralmente, elas usam a palavra acreditar. Eu não acredito nisso. Ou, eu acredito muito nessas medicinas. Eu costumo dizer que não está no reino da crença, né? Está no reino do palpável e daquilo que realmente acontece, né? Então, é uma medicina in loco e é uma medicina, né? Então, eu não preciso acreditar nela. Algumas pessoas perguntam, se eu não acreditar na acupuntura, também ela não vai nem funcionar. Não é bem assim. Obviamente que qualquer coisa, seja ela acupuntura ou um medicamento que você tome, se você tomar ele de bom grado, ele terá uma maior receptividade por parte do seu organismo. Porque a gente controla muito do que acontece lá dentro. Muitas pessoas gostam também de usar a palavra acupunturista, né? Então, se eu comento com alguém que eu sou formada em medicina chinesa, em seguida me perguntam, você é acupunturista?
E geralmente eu digo, não, eu não sou acupunturista. Eu sou formada em medicina tradicional chinesa, né? Especialista em medicina tradicional chinesa, que é um leque de técnicas, das quais a acupuntura faz parte. E ela é extremamente eficaz e muito interessante, né? Aqui no Brasil também existe muito a tendência de usar a palavra terapeuta, né? Ah, você é terapeuta. E eu criei uma certa aversão a esse termo, porque encontrei muitos esotéricos sem fundamento que se denominam terapeutas, né? Não que eu tenha algo contra os terapeutas de fato, né? Que tenham conteúdo. E penso que são, assim, as principais né, coisas que as pessoas não entendem. Dentro da medicina chinesa, um dos grandes centros da qual ela exala é o Qigong, que é conhecido como a arte de mover a própria energia. Então, esse Qigong, ele deve ser praticado pelo médico como a ferramenta para que a sua energia, a sua vitalidade, a sua inteligência estejam desenvolvidas para receber ao paciente na sua melhor condição, né? Para que ele não se desgaste no processo de atendimento e para que ele não acumule nada depois desse atendimento, né? Então, são técnicas que o médico ele deve praticar e também técnicas e exercícios que podem ser transmitidos aos pacientes para reorganizar determinados sistemas dentro do corpo. Então, ele parte da premissa da respiração, que é o centro para qualquer meditação que você possa fazer, né? No caso, por exemplo, o Tai Chi é chamado da meditação em movimento, né? Então, existem vários tipos de meditações, sejam elas guiadas, autossugeridas ou com exercícios que poderão promover uma reorganização da energia do corpo, ou seja, do sistema nervoso, né? Então, quando você respira, você se dá tempo, você se coloca no único relógio que existe, que é o seu corpo. A respiração e o batimento do seu coração são os ritmos biológicos que nos regem. Então, quando a pessoa é colocada no momento em que ela está com ela mesma e lhe é pedido que ela esvazie a sua mente e se foque na sua respiração, ela se permite contemplar, que é um estado de maior elevação do ser. Então, a pessoa, ela começa a se conhecer, ela começa a se construir a partir dali, né? Então, ela tem um referencial, um metrônomo e um calmante natural, que é o oxigênio, que rejuvenesce e permite que todas as células do corpo se estruturem de outra forma, se reorganizem, né? Então, isso traz saúde. Traz saúde porque a pessoa parou um pouco, se centrou nela e exercitou aquilo que a faz estar viva, que é a primeira coisa que qualquer pessoa faz quando chega ao mundo, que é inspirar.
costumo conversar com os meus pacientes que o mais importante é a pessoa fazer aquilo que ela ama. Se eu todos os dias estiver envolvido com pessoas ou com algo que me faz feliz, que me enche de emoção, isso é viver. E não tem como a pessoa se deprimir ou adoecer vivendo plenamente, fazendo o que ela ama. Então, como ser humano, eu faço um apelo para que façam aquilo que amam, amem aquilo que façam, senão não façam. Existe um ponto de viragem muito marcado, muito vincado nessa nossa geração agora e especificamente o momento atual. São vários os apelos, né? Ambiental, econômico, social. Existe um apelo muito forte para a reorganização das ideias. E isso tem que partir do indivíduo. Isso não parte de uma revolução. Isso parte de uma revolução interior. Para que a pessoa se conheça. Para que a pessoa saiba quais são os seus valores. Em que planeta você quer viver, né? Então, quando alguém se propõe em caminhar em direção a si mesmo, ele estará automaticamente ajudando a todos os outros habitantes do planeta. Então, nós somos uma célula dentro de um corpo, que é essa nave maravilhosa onde a gente está, que está se deslocando pelo universo. Não estamos parados no meio do nada, né? Então, precisamos ter um pensamento em relação a isso, em relação a quem somos nós e o que a gente está fazendo aqui. Então, faça aquilo que o faz feliz. Faça aquilo que você ama, por favor. Grandes lutas se travaram e continuam travando em busca de um Deus invisível. E aquele Deus mais palpável, que dá tudo aquilo que nós precisamos, que está à mão de semear, literalmente, está correndo risco de vida. Então, eu faço um apelo de que se reconheça realmente a natureza como a presença divina que a gente tem a grande dádiva de presenciar. Contexto Geral entrevistou a especialista em medicina chinesa Marina Zimmermann.